bem, abra sua Bíblia lá em Judas. Judas. Deixa eu colocar aqui. Verso 17 até o final. A palavra de Deus diz assim, Judas, último livro da Bíblia, o não traidor, do verso 17 até o final. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. E aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos ouvir uma música e depois nós entramos na nossa reflexão. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado no seu trono, recebendo a adoração que vem dos nossos corações. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. E para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza ali não falta e coroa até teremos. Ali voaremos com os anjos, cantaremos com os arcanjos, onde livre viveremos e para sempre então diremos, todos nós diremos: Santo, santo, eu irei cantar
quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e ao teu lado está, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Pai, obrigado por este momento de ouvirmos louvores, cantarmos louvores, lermos a Tua palavra. Há tantas pessoas no tempo em que vivemos, adoentadas, adoecidas, hospitalizadas, acamadas, vegetando. Há tantos que estão longe de privilégios assim. Clamamos por cada um de nós para que saibamos aproveitar oportunidades tão preciosas como essa na nossa vida que o Senhor nos concede, quer aqui presentes, de maneira física ou quer de maneira remota. Dá-nos graça e que o Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Que a Tua palavra faça aquilo que ela foi designada a fazer. E que hoje seja um passo a mais nas transformações históricas executadas pelo Senhor, onde nós fazemos parte dela. Seja conosco e alimenta-nos nessa noite. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês como edificar a igreja de Cristo em tempos de apostasia. Como edificar a igreja de Cristo em tempos de apostasia. Sinceramente, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, todos nós, àquilo que Judas nos ensina. É muito importante. Eu considero toda a carta de Judas, obviamente, eu tenho um apreço particular nela, assim como no livro de Provérbios, mas não há dúvida alguma que essa parte final é muito importante, não só porque às vezes lemos de maneira seccionada, eu vou mostrar onde, mas também porque não entendemos a força da argumentação, da progressividade na relação de santidade, mas também na progressividade na relação de afastamento. Como é que a gente então edifica a igreja em tempos de apostasia? A gente já viu que Judas está chamado a atenção por um grupo de pessoas que ele chama de libertinos. E entraram de maneira sorrateira, obrigaram Judas até a mudar o propósito inicial dele e chamar a atenção para alguma coisa que a igreja precisava atender, que ele chama de batalhar diligentemente pela fé. É uma verdadeira guerra onde a igreja de Cristo se encontrava, pelo menos era esse o entendimento de Judas. Pessoas que ele menciona que se pareciam como Caim, Balaão, Coré, ou, se não quisermos pegarmos imagens biográficas, as imagens geográficas, de gente que era como uma nódoa, como recifes escondidos, gente que era literalmente como água, aliás, como nuvens sem água, gente que era como árvores sem frutos, em plena estação de frutos, duplamente mortas, secas por fora e por dentro. Gente que se parecia como estrelas errantes, que brilhavam, mas para conduzir as pessoas para o erro e não para o acerto. A situação é hostil. É hostil porque, como se não bastassem essas inúmeras descrições que Judas diz de pessoas que se encontram no meio da igreja, essas pessoas, como diz ele aí no verso 19, são eles os que promovem e causam divisões sensuais que não têm espírito, eu já explico o que significa isso. Então é muito importante que a igreja de Jesus Cristo leve em consideração a batalha a qual ela se encontra, não lá fora somente, mas também aqui dentro, mas é importante que entendamos a necessidade de discernimento para podermos lutar de maneira correta e edificar a igreja em circunstâncias assim.
Fariseus, por exemplo, e saduceus. O próprio Jesus Cristo diz, olha, vocês são hipócritas porque sabem discernir as variações do tempo ao nosso redor, mas não percebem as variações da chegada do reino de Deus. Eram pessoas que tinham uma atenção às Escrituras. Eram pessoas que tinham um rigor ou um rigoroso treinamento teológico. Eram pessoas que eram destacadas na comunidade, mas a despeito da atenção, do rigor e da posição, eram pessoas que negaram a verdade porque não tinham discernimento. Paulo mesmo vai dizer isso, que os judeus eram zelosos sem entendimento. Não adianta nada. Então, é para ter entendimento sem zelo? Não. É para as coisas serem complementares. É para elas coexistirem. É para elas permanecerem juntas. Porque uma coisa não significa necessariamente a outra. Este é o problema. Tem muita gente que acha que conhecimento, acha que rigoroso treinamento teológico e posição cada vez mais destacada na igreja torna-nos automaticamente pessoas sensíveis e com discernimento. Isso não é. Há pastores que se converteram no ministério, irmão. Não sou eu, tá? Mas nas minhas andanças por aí, eu estou até citando historicamente para não ter problema, há pastores que se converteram no ministério. Tinham rigor teológico. Então, quer dizer que eu não preciso ter nada? Não, é preciso não entender que estas coisas são automáticas na nossa vida. Eu preciso ter rigor teológico. Preciso ter atenção às Escrituras. Eu posso até ter cada vez mais uma posição destacada na sociedade, mas é preciso clamar por discernimento, para que essas coisas não venham soltas, e não venham sem aquilo que é fundamental em todos nós, que é tudo isso junto ao discernimento. Então era essa a situação, e Judas então agora vai escrever para ajudar a igreja a edificar, os irmãos a edificar a igreja de Cristo em tempos de apostasia, dessa rebeldia. A primeira coisa que ele diz aqui, que a gente faz isso através da recordação. Ele diz lá no verso 17, vocês, irmãos, porém, amados, lembrem-se. Impressionante como nós somos cabeça dura. Impressionante como a gente lê, fala, conversa, sabe das coisas, e dali a 2 minutos está esquecendo das coisas que se passaram. Isso não é bom. Judas, em outras palavras, está dizendo que parte da vulnerabilidade desses irmãos se encontram pela sua atitude de esquecimento. Não é só Judas que falou isso, muitos outros também falaram antes dele. Por exemplo, Pedro diz, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, quer dizer, me esforçarei me esforçando, para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Não só Pedro, mas o próprio Paulo, quando ele fala da vinda de Jesus Cristo, diz assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Por que vocês estão se perturbando? Eu ensinei isso para vocês. O próprio Jesus diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria, ele vos ensinaria essas coisas e vos faria lembrar. O papel do Espírito Santo, naquele momento, em muitos de nós, não é ensinar coisas novas, é fazer a gente não ser desmemoriado. Fazer a gente lembrar das coisas que já aprendemos. Trazer à memória as coisas que já são existentes no nosso coração. Então, o autor aos Hebreus, que não é Paulo, diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação de que, como filhos, eu disse para vocês, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Na verdade, a igreja, naquele caso, aos Hebreus, ele diz que eles não lutavam contra o pecado até o sangue com a energia e diligência necessária, porque eram pessoas esquecidas. Na verdade, Cristo, Paulo, Pedro, o autor aos Hebreus, Judas, e a Bíblia inteira está dizendo, e uma das razões para nós edificarmos a igreja não é só aprendermos coisas novas, mas é mantermos aquilo que aprendemos fresco na nossa memória. Não adianta nada a gente passar 5 anos na universidade e sair de lá e não sabemos absolutamente nada. Isso não faz sentido. Não faz sentido para as profissões.
nós sermos advogados, veterinários, médicos, qualquer outra coisa. É importante adquirir aquilo que não temos, mas é muito importante também mantermos aquilo que já adquirimos. Porque se adquirimos o que não temos e logo depois esquecemos aquilo que adquirimos, perdemos completamente o valor e nos encontramos novamente em estados sociais de vulnerabilidade. Na verdade, ele fala que esses camaradas, no último tempo, diz a profecia, que é uma expressão para manifestar o período de intervalo entre a primeira e segunda vinda de Jesus Cristo, que já havia começado naquele momento, como diz próprio apóstolo Pedro, naquele sermão que ele diz lá em Atos, aquilo que vocês estão vendo aqui é o que já foi profetizado lá atrás. Então, os últimos tempos, de acordo com Pedro, os últimos tempos, de acordo com Paulo em outros textos, e os últimos tempos, de acordo com Judas, já iniciaram. Quem quiser faz o que quiser com isso, mas que já iniciou, já. Na verdade, gente que causa divisão. A palavra sensuais aqui significa literalmente em grego psíquicos. Veja que interessante. Que é traduzido para pessoas que promovem divisões que são psíquicas, no sentido de que estas divisões sensuais estão literalmente nas suas entranhas, na sua alma. Fazem parte daquilo que aquelas pessoas são, ainda que naquele momento, que pode ser modificado, mas faz parte daquilo que as pessoas são. É intrínseco à vida delas. Está por dentro. E ele diz que pessoas assim não têm o Espírito. Na verdade, Paulo já orientou em outro lugar, dizendo assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Significa que as pessoas aos quais Judas faz menção e que a Bíblia inteira relaciona para cada um de nós, é preciso que haja recordação. Porque a Bíblia inteira diz que existem pessoas assim no nosso meio que podem falar uma coisa, mas pela prática dizem outra completamente diferente e que elas deveriam ser adjetivadas à luz das suas práticas de abomináveis, desobedientes e reprovados. Isso não é novo. Então, tem gente que entra na igreja e se escandaliza com circunstâncias assim. Eu acho que deveria trazer um pesar, eu estou em Judas lá, 17, deveria trazer um pesar ao nosso coração, mas isso não deveria trazer uma pedra de tropeço, porque Deus já mencionou há muito tempo que no nosso meio, no meio da igreja de Jesus Cristo, existem pessoas dessa natureza. Como é que a gente então age para edificar? Muitas vezes, eu tenho preocupação quando as pessoas dizem que amanheceram ouvindo um sermão, passaram o dia inteiro ouvindo outros sermões e terminaram ouvindo outro sermão. Eu quero saber o que é que você guardou disso. É muito importante a quantidade, mas é muito importante que fique dentro do coração. Se você passar lendo, no final das contas você não sabe resumir absolutamente nada, isso não serve para nada. Porque no primeiro passo que tiver uma dificuldade, nós não nos lembramos, estaremos vulneráveis a circunstâncias assim. Há momentos em que no aconselhamento o que a gente precisa fazer é só lembrar aquilo que as pessoas já sabem. Segunda coisa, não é só através da recordação, mas é também através da oração. Ele diz lá no verso 20, vós, porém, amados, edifiquem-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É uma expressão belíssima, orando no Espírito Santo. A oração, obviamente, já cansei de dizer isso a vocês, não é uma programação de um ano, de 2021, uma programação da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, ou como uma particularidade que nós queremos fazer. Isso deve fazer parte do DNA de todo cristão. Nós precisamos aprender que se quisermos edificar os nossos irmãos e nos edificarmos, precisamos ter uma vida de oração. O problema é que nós queremos edificar a vida das pessoas sem que haja inicialmente essa autoedificação. Queremos levar as pessoas até Deus sem que nós mesmos possamos comparecer diante de Deus. Queremos que os outros façam aquilo que eventualmente é ausente da vida de cada um de nós. Orar no Espírito Santo tem nada a ver com falar em línguas. Nem vou dizer o que é isso. Não é nosso assunto agora, mas não é. Mas significa literalmente que nós devemos pedir e os nossos pedidos devem estar em harmonia, em consonância e em coerência com a vontade do Espírito de Deus. São desejos, pautas e decretos que Deus faz, revela em sua palavra
O Espírito Santo aplica isso no nosso coração e a gente pode fazer uma pergunta bem simples. Será que o que nós pedimos, nós temos coragem de chegar ao Espírito Santo e pedir a Ele? Tá, tudo bem, tem gente que pede, vai lá, né? Mas a gente deveria prestar atenção. Deixa eu tentar dizer de outra forma. Será que o que a gente pede, a gente entende que o Espírito Santo pediria ao Pai? Orar no Espírito Santo significa que nós precisamos entender que a vontade de Deus precisa ser feita. E a despeito da sua vontade revelada, nem sempre nós sabemos aplicar essa vontade ao nosso coração. Quer sejamos líderes ou não, não importa. Jonas é um exemplo disso, Caim é um exemplo disso. Em Daniel nós temos exemplos disso, que Daniel era mais sábio do que os seus compatriotas, e nós temos cheio de textos que dizem, por exemplo, que Daniel orava como ele costumava fazer 3 vezes ao dia. Isso no intervalo de aproximadamente mais de 30 anos. Eu ainda não cheguei em Daniel, eu vou chegar lá. Mais de 30 anos que Daniel orava como ele costumava fazer e que Deus não havia falado absolutamente nada. Tem gente que desanima de orar por causa de um mês que já está orando e Deus não fala nada. Você imagina 30 anos. O que adianta, pastor, ficar pedindo se eu não vejo a resposta às minhas orações? Adianta que pelo menos nós continuamos diante de Deus pedindo a único aquele que é capaz de responder de maneira correta as nossas orações. Pelo menos nós estamos no caminho. Não adianta que a gente vai pressionar Deus, bater um tambor santo para obrigar Deus a fazer alguma coisa que Ele não vai. A gente pede e fica aguardando, como o salmista diz. Assim como os olhos do escravo estão fixos no seu senhor e os da escrava estão fixos na sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos em Deus até que Ele se compadeça de nós. Não interessa quando Deus vai fazer, não interessa se Deus vai fazer, não interessa o que vem do lado de lá, interessa o que vai sair do lado de cá. Eu vou continuar com os meus olhos fixos nele. Ele respondeu? Amém. Não respondeu? Amém. Eu continuo olhando para ele. E aliás, esse texto traz esta imagem de um escravo olhando para o seu senhor e uma escrava olhando para a sua senhora, é porque literalmente o escravo andava a pé, segurando no cabresto do cavalo e o seu senhor montado no cavalo. E ele ia puxando pelo estribo do cavalo e olhando para o seu senhor, de maneira que se ele se mexesse, sem precisar pedir absolutamente nada, ele já conhecendo o seu senhor, ele poderia fazer algo em relação a ele, porque ele estava ali para servir o seu senhor. O salmista pega essa imagem e diz que a gente deve andar no estribo do cavalo, porque Efésios diz que não mais somos montados por Satanás, mas agora nós somos montados pelo Espírito de Deus. Na verdade, nós sempre somos montados por alguém. E a grande pergunta é quem é que monta em nós. Tomara Deus que seja o Espírito de Deus. E se é assim, nós seguramos no estribo do cavalo, olhando até que Deus se compadeça, ainda que essa compaixão se manifeste exclusivamente no céu depois da nossa morte. Tem gente que acha que deve olhar porque o pastor está mandando. Tem gente que acha que deve olhar porque a igreja estava cheia no momento de oração. Tem gente que deve olhar porque há grupos que estão orando. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a identidade de Deus. Tem a ver com a identidade de quem somos. Tem a ver com a não vulnerabilidade de Deus e tem a ver com a absoluta vulnerabilidade nossa. Tem a ver com aquilo que Ele pode oferecer e tem a ver com aquilo que nós necessitamos. Olhe para Deus. Quando? Até morrer. Ore no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, como ele diz aí no verso 20, ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardem-se no amor de Deus. Orar no Espírito Santo é guardar-se no amor de Deus. Em um nível prático, significa que devemos nos manter obedientes a Deus até que a bênção de Deus se manifeste em nós. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, porque se guardardes os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu, Jesus, tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Às vezes não há uma completude de alegria, porque não há uma completude de obediência.
Se a gente quer orar e continuar insistentemente orando, nós devemos fazer o que Judas está dizendo: guardar-nos no amor de Deus, guardando os seus mandamentos, como o próprio Jesus Cristo, que não era pecador, fez. Portanto, guardar os mandamentos de Deus. Eu gosto de uma expressão, porque dá a impressão que é alguma coisa legalista, não tem nada a ver com isso, mas eu gosto da expressão de 1 João, quando ele diz que, ao guardar os mandamentos de Deus, ele tem uma expressão que diz assim: os seus mandamentos não são penosos. Porque Jesus Cristo é manso e suave. Jesus Cristo diz que a gente deveria trocar o nosso fardo pelo dele, que é leve. E ao absorvermos esse fardo leve, Jesus Cristo disse: eu guardo os mandamentos de meu Pai, então eu estou oferecendo alguma coisa para vocês que é leve. Então guardar os mandamentos do Pai é alguma coisa que não deve pesar no nosso coração, porque nunca pesou no coração de Jesus Cristo. Quando nós assim fazemos, nós nos guardamos no amor de Deus e podemos então orar no Espírito Santo. O que significa que orar no Espírito Santo é compatível com guardar-se no amor de Deus, e guardar-se no amor de Deus é uma esfera de orar no Espírito Santo. O grande problema é que tem gente que quer viver em desobediência, onde o amor de Deus não permanece, e quer orar no Espírito Santo. Isso é incompatível, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ore, obedeça, espere. Como ele diz lá, guardai-vos no amor de Deus, esperando, como o próprio texto menciona, é um termo que fala de saudade, é um termo que fala de acolhimento. É uma grande expectativa que o povo de Deus vive, quando ele se guarda no amor de Deus e espera com saudade a vinda do seu Redentor. A igreja, por definição, deveria ser uma igreja que olha para o céu. Entendeu porque eu pedi para cantar uma música que fale do céu? Entendeu porque eu gosto de que as coisas sejam faladas para o céu? Entende porque nós precisamos cantar coisas que falem da celestialidade da vida? Porque é assim que os crentes devem viver. Devem viver com a expectativa na eternidade. Como o próprio Paulo disse, pessoas que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, mas nós somos absolutamente diferentes, porque nós aguardamos a manifestação da cidade celestial que vai descer do céu. Nós andamos com o olho na terra e com o olho no céu. Quando é que é? Será que é hoje? Será que a gente anda assim, com essa expectativa no coração? E será que é amanhã? Será que terça-feira Jesus Cristo volta? E será que as nossas ações refletem exatamente essa expectativa saudosa de aguardar encontrar alguém que nós amamos? É porque os encontros hoje pelo WhatsApp, nenhum problema com isso, mas eles são quase que imediatos. Não é para ser imediato, né? Eles são assincrônicos, né? Essa mídia, mas é para ser quase que de maneira imediata. Mas eu me lembro quando a gente namorava, você também deve ter alguns mais tarde, não tinha telefone, não tinha nada, a gente escrevia uma carta. E aí ficava esperando, contando nos dias, né? Bom, eu já coloquei a carta no correio, o correio deve ter trabalhado hoje, os caras devem ter mandado para não sei para onde, daqui 8 dias, 9 dias, por que você não me liga? Por que você não fala comigo? Mas eu mandei a carta, mas não chegou ainda. Aí dava uma confusão. Porque todos os dias a gente saía de dentro de casa, quando o camarada passava na rua e dizia, correio. Não é isso? Correio. Você dizia, fulano, tem carta para mim? Hoje não. Eu falei, não é possível que o cara não escreveu para mim, eu vou pegar esse cidadão. Será que a gente anda assim? Quando o Espírito Santo passa recolhendo as pessoas, com Covid ou sem Covid, dizendo, correio, tem carta para mim? A gente não quer nem perguntar, porque vai que tem. E a gente menciona essas cartas celestiais como se fosse o cara de chapéu preto, camisa preta, calça preta, e quando você olha nos pés, são 2 pés de bode. Não quero nem saber disso aí não. São cartas celestiais, irmãos. Devemos ter essa expectativa colocando no estribo do cavalo. Tem carta para mim, meu amado está falando comigo? Ele quer falar comigo, ele me chamou, meu amado. A gente tem saudade. Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Eu só fico na igreja, diz Paulo, porque eu tenho que trabalhar para edificar a vida dos irmãos. Mas eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Morrer de Covid é ruim, a morte é ruim, mas morrer sem Cristo é trágico, irmãos. Absolutamente trágico. E a minha pergunta é para cada um de vocês que se encontra aqui nessa noite. Você tem certeza que você é um cristão? Você já fez a sua pública profissão de fé? Tem gente que diz, eu vou repetir de novo, não faça o casamento misto. Aí tem gente que diz, ai pastor, faça a profissão de fé. E a pessoa diz,
mas você só faz casamento misto se a pessoa fizer profissão de fé? Só isso? Ué, se é só isso, por que não faz? O argumento é o contrário. Ama Jesus Cristo a ponto de dizer isso? Vive como se aguardasse a manifestação de Jesus Cristo a cada dia? Anda terrenamente, mas com os olhos voltados para o céu, na certeza de que em qualquer momento dessa semana ele pode nos chamar, com Covid ou sem Covid, irmãos. Por isso que nós não temos medo. O medo não pertence aos cristãos. Porque todas as outras coisas são absolutamente diferentes para nós. A morte é um castigo, mas nunca para o cristão, porque todo o nosso castigo foi levado na cruz de Jesus Cristo. Não tenha medo da morte, porque ela é um encontro finalmente com o nosso Redentor, a quem supostamente nós aguardamos olhando no estribo do cavalo. A gente edifica se recordando, a gente edifica orando, mas eu gosto dessa parte, que a gente se edifica a igreja através da persuasão, diz o verso 22, convencei alguns que estão na dúvida. Vou até beber aqui, que esse aqui é importante. Convencei alguns que estão na dúvida, diz aí o verso 22, ou compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Na verdade, compadecei-vos aí, os melhores manuscritos trazem convencei-os. A ideia central é que aquilo que o Espírito Santo quer operar na vida de muitas pessoas passa pelo convencimento. Pessoas agindo na vida de pessoas para desviá-las dos caminhos de Deus e pessoas agindo na vida de pessoas para reintroduzi-las nos caminhos de Deus. Lembra de Daniel capítulo 12? Onde as estrelas que brilhariam na aurora, elas literalmente seriam pessoas que conduzem outros à justiça. Malaquias diz a mesma coisa e a Bíblia inteira está dizendo. Na verdade, pessoas que ainda têm alguma dificuldade de entendimento de determinadas verdades do Evangelho. Pessoas que andam no meio da igreja, mas não... Só um pouquinho. Mas não desfrutam do mesmo grau de convencimento que todos. E aqui é muito importante. Porque tem gente que acha que, à luz da sua convicção, isso se reflete ou deveria refletir na convicção de todo mundo na mesma proporção. Isso não acontece. Não acontece porque Judas está dizendo que existem pessoas que estão em dúvidas, que precisam ser convencidas dos lugares onde elas se encontram, porque senão elas vão bater nos recifes escondidos. Precisamos trabalhar ajudando essas pessoas que existem no meio da igreja. Na verdade, ele diz aqui que existem pelo menos 3 grupos de pessoas fora os crentes mais convictos, vamos dizer assim. O primeiro grupo seria aqueles confusos, onde a gente desobediente, que não tem o Espírito Santo de Deus, que literalmente nas suas entranhas são sensuais e querem promover divisões na igreja, se aproveitam da dubiedade que existe no coração destes, que por um monte de razões ainda se encontram em dúvidas em determinadas verdades do Evangelho. Então essas pessoas entram na igreja tentando arrebatá-las nesse sentido. É preciso trabalhar com essas pessoas que estão confusas e inseguras a respeito daquilo que é certo e aquilo que é errado. São pessoas que nós precisamos trabalhar com misericórdia. É preciso mostrar bondade, compaixão e simpatia por pessoas como essa. Falsos mestres se aproveitam disso e sempre se aproveitaram disso e sempre vão se aproveitar disso. Misericórdia não significa ignorar a gravidade do falso ensino, não significa elogiar os débeis pela sua circunstância de debilidade e de vulnerabilidade. Não significa fazer vistas grossas e nem elogio equivocado. Tem nada a ver com isso. Fulano não sabe, está em dúvida. Que bonitinho, olha fulano. Não, vamos corrigir. Não, não pode, porque a gente tem que ter compaixão. Compaixão não significa deixar a pessoa onde está. Compaixão significa proteger a pessoa, mas apresentá-la a verdades que, à luz dessas verdades, ela vai sair do lugar onde ela está. Porque só se sai do lugar onde está à luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, misericórdia significa, nesse caso, exortar pessoas com verdade, com mansidão, com paciência, apresentando o Evangelho, que antes que elas sejam literalmente engolidas e atrapalhadas pelas heresias que eventualmente existem na vida da igreja. Então, o primeiro grupo
seria um grupo dos confusos. O segundo grupo poderia ser o grupo dos convencidos. Já que ele diz, salvai-os, no verso 23, arrebatando-os do fogo. Há pessoas que comentam que esta ideia de arrebatar do fogo é porque são pessoas que estão no erro e estão convencidas de que seu erro é um acerto. E elas ficam batendo o pé até o fim. E você vai atrás, e vai trabalhando, e vai pastoreando, e vai argumentando, e vai tentando existir a persuasão, influenciando pessoas como essa, não só para que ela não influencie a vida de outras pessoas, mas para que ela mesma não seja engolida pelo lugar de erro em que ela se encontra. Então, o que a gente faz? Arrebatados do fogo quer dizer que são pessoas que mudam no último instante. Talvez como minha mãe, que se converteu no leito de morte. Na verdade, Tiago diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados dele e daquilo que ele vai influenciar no meio da igreja. Então é muito importante de que, se isso é verdade, para nós lidarmos não só com os confusos, mas também com os convictos, significa que, já de cara, a gente consegue perceber que, do mesmo jeito que existem graus de santidade, existem graus de perversidade. Graus de aproximação de Deus, graus de afastamento de Deus. Nem todos estão no mesmo lugar de aproximação de Deus, mas nem todos estão no mesmo lugar de afastamento de Deus. Existem graus em direção a Ele e graus para longe dEle. Precisa entender isso, para que a gente consiga entender que Judas tira isso, não só lá do livro de Amós, quando Amós diz, vós sois como tição arrebatado da fogueira, mas ele também cita isso de Zacarias. Olha o que Zacarias diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, Satanás te repreende, sai para lá, né? O Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este, Jerusalém, um tição tirado do fogo? Satanás está de olho na igreja. Ele estava de olho em Jesus Cristo. Ele tentou convencer Jesus Cristo. Você acha que não vai tentar convencer a nós? Ele permaneceu no momento em que Jesus Cristo estava no maior estado de vulnerabilidade física. E nós vimos hoje de manhã, onde as coisas físicas afetam as mentais, espirituais e vice-versa. Então Satanás chega naquele momento. Por que ele não chegou antes? Por que ele não chega durante? Quando Jesus Cristo estava mais forte, quando ele estava menos débil, quando ele estava menos vulnerável, porque ele estava prestando atenção, ele é um grande observador. E logo depois que Jesus Cristo se resiste a Satanás, diz a Bíblia em Lucas que ele foi embora até a ocasião oportuna. Se Satanás foi embora para voltar e tentar Jesus Cristo em ocasião oportuna, você acha que ele vai fazer o que com a gente? Você acha que ele vai desistir fácil de nós? Significa que a gente poderia dizer para o nosso irmão, Deus tem um plano para a sua vida, e diga para o seu irmão, e Satanás também? Por isso a gente precisa entender que há pessoas que estão confusas que a gente precisa trabalhar com ela, mas com as pessoas convictas nós também precisamos trabalhar com ela, arrancando essas pessoas como Deus arrancou Jerusalém como um tição tirado do fogo. Pessoas que eram convictas e foram convictas, graças a Deus, até a beira da morte. Mas quando sentiu o pé esquentar, mudou rapidinho de opinião. Glória a Deus por isso. Toca o barco e segue a vida. Mas essa pessoa que mudou de opinião na beira da morte, ela influenciou para o mal muitas pessoas durante a sua vida. Não é à toa que alguns, quando se convertem, diz assim, lá na velhice, desperdicei, desperdicei, desperdicei. Pessoas que usaram o vigor da sua vida, ainda que com misericórdia foram arrancadas como um tição tirado do fogo, quase experimentaram o inferno eternamente, apesar disso. Elas influenciaram para o mal muita gente. E a igreja precisa prestar atenção nas pessoas que influenciam para o mal e chegar pertinho delas e trabalhar diferentemente do que trabalha naqueles que estão confusos. Porque confusão é uma coisa, convicção no erro é outra. Aqui se trabalha de um jeito e aqui se trabalha de outro. O grau aumenta. Porque a gente deve edificar a igreja através da recordação, através da oração e através da persuasão. Persuasão de pessoas confusas, persuasão de pessoas convictas. Mas também através de compaixão com cautela e confiança.
aos comprometidos com o erro, quando ele diz no verso 23, sede também, agora ele aumenta, compassivos com temor. Olha que interessante. Os anteriores ele não falou isso. Ele diz que é para ser compassivo. Mas agora ele diz no verso 23, sede compassivos, salvai os arrebatantes do fogo, quanto a outros, sede também compassivos com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Em uma outra tradução alternativa, talvez ajude, sejam bondosos para com eles, mas com muita cautela. Confusão é uma coisa, convicção é outra, comprometimento com erro aqui mudou. A gente pode ter compaixão, porque é disso que Deus chamou a gente para ter. Mas aqui, você precisa ter muito cuidado, porque senão quando você for se envolver, é capaz destas pessoas convencerem você e não o contrário. Por isso, a pergunta é, o que é ser compassivo com temor ou o que é ser bondoso com cautela? A resposta é, não seja ingênuo. Simples assim. Não seja ingênuo porque há pessoas que estão comprometidas com o erro. Cautela com estas pessoas que são articuladoras de heresia. Pessoas que são profundamente enganadas. Pessoas que é preciso ter mais prudência e cautela ao lidar com elas. Porque do mesmo jeito que existe um grau de comprometimento cada vez maior em relação a Deus, existe um grau de afastamento e comprometimento cada vez maior para longe de Deus. E isso está tudo no meio da igreja. Pessoas confusas, convictas, mas comprometidas. E com estes grupos de pessoas, nós agimos de maneira diferente. Significa que não é para ser ingênuo, tratando a todos da mesma maneira, porque nem todos estão enganados da mesma maneira. O engano tem graus de engano, do mesmo jeito que a convicção e a certeza têm graus de certeza para o acerto. Na verdade, quando ele diz ali no verso 23, detestando até a roupa contaminada pela carne, é uma reflexão cerimonial, mas a ideia é que não toque numa carne, numa roupa que está suja. Quando alguém está suja, a gente não gosta de tocar. Talvez um bom exemplo seja, eu vou parafrasear aqui, o tempo em que nós vivemos, quando nós andamos por aí, chega em casa e diz, mas você já, com quem você andou? Vai trocar de roupa, põe essa roupa para lavar aí. Não, mas pega, não, nem toque em mim, põe para lavar e vai tomar banho. Eu me lembro quando, sem o Covid, eu visitava o Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas em São Paulo, que lá as pessoas, praticamente na época se dizia que estavam em fase terminal, hoje se fala que estão fora de cuidados terapêuticos. Então, as pessoas dizem de São Paulo, que quando passam pelo Emílio Ribas, a contaminação é tão grande, esta realidade de se contaminar com aquilo que existe de ruim, que as pessoas até viram o rosto para não olhar para o Emílio Ribas. Eu ia toda semana no Emílio Ribas. E quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia é tirar a roupa e botar para lavar, porque eu não queria que ninguém tocasse em mim, porque eu passei por lugares sujos. Lugares onde cheirava a morte. Lugares onde cheirava o erro. Lugares em que eu perguntei para a pessoa, posso ficar aqui? Posso deixar uma literatura aqui? Posso orar por você? Posso deixar uma Bíblia para você? Você quer que eu vá embora? Nenhuma nem duas. Várias. Cheira, não sei o que era a circunstância, não me interessa, não tem como eu saber, mas é um lugar que não cheira vida, cheira morte. E nesse lugar, quando você anda, cuidado para você não se contaminar com isso. Então a gente toma toda a cautela possível para que a gente não seja contaminado com essas coisas e pessoas não toquem em nós, eventualmente, numa contaminação pessoal. E aí, isso é bem atual no momento de transmissibilidade de algum problema que eventualmente venhamos carregar. Então, o que é que a gente faz quando a gente se relaciona não só com pessoas que estão confusas, pessoas que estão mais convictas, mas pessoas que estão comprometidas? Cuidado para que você, ao tocar neste comprometimento com o erro, não se contamine com esse erro. Porque ali a dureza é maior. Dureza mais ou menos assim. Deus diz no Antigo Testamento, não temas ao profeta, que se o povo de Israel se fizer duro para você, eu vou fazer como uma rocha, eu vou fazer seu rosto virar como um diamante.
Porque tem gente que é filho, e você sabe disso, que a gente olha e ele se desmancha. Tem filho que você disciplina com vara, ele diz, terminou. Tem filho que você bate 3 vezes, ele diz, só isso? E você pode continuar, porque uma hora tem que baixar a Cristo, irmão. Ou baixa a Cristo ou vai apanhar até morrer. Seria mais ou menos assim. E eu paro para frente. Um camarada ficou sabendo que o filho dele estava envolvido com drogas, tráfico e tudo mais que vem junto com isso. E era filho de um policial de alta patente, e alguém disse para ele, seu filho está lá assim. Eles têm certeza? Não, eu tenho certeza. Me avisa a próxima vez que você encontrar. Passou o tempo, dito e feito, ele encontrou o filho. Aí falaram para o camarada, seu filho está lá. Eu falei, ok. Ele tirou essa história é real, tá? Ele tirou a farda, foi à paisana, encontrou o filho, levou para o quarto, trancou a porta, pegou uma corrente, dobrou no meio e deu até o filho ficar na beira da morte. E aí disse para o filho, você pode se envolver com tanto que você quiser, mas você vai apanhar até morrer para você aprender que isso aqui está errado. Nunca mais ele se envolveu com alguma coisa do gênero, e aí ele pergunta, vai sair? Vou. Aí ele diz, irmã, você pode ir comigo? Que eu preciso ir ali, eu não queria ir sozinho. Aprendeu, né? Tem gente na igreja que você tem que dar com corrente, irmão. Baixar crista. Gente que ele diz que são pastores de si mesmos. Gente que Judas diz que são pessoas arrogantes no nosso meio, que proferem palavras insolentes. Gente que não dá para você ir manso. Gente que não dá para você ir tranquilo. A postura diante de pessoas como essa no meio da igreja é absolutamente diferente. Então, qual é o grau de dureza em relação às pessoas? Depende do grau de dureza em que as pessoas se encontrarem. É assim que funciona. Se as pessoas forem mansas, a gente vai manso. Se levantar a Cristo, a gente sobe 2 degraus. Se subir na escada, a gente pula no céu. Irmão, quanto mais você subir, maior vai ser a sua, porque não tem jeito. Isso no meio da igreja não pode ficar. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Tem gente assim na igreja, que diz que está vivo, mas as obras dizem que estão mortas. Rogo-vos, irmãos, diz Paulo, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim servem ao seu próprio ventre. Olha só, com suaves palavras e lisonjas, enganando o coração dos incautos. A gente viu isso em Judas, no domingo passado, onde pessoas vão lá, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, diz o verso 16. Adulação, não tem essa conversa. Não gosto disso. Fale sério, fale manso, saiba com quem você está falando. Se são pessoas comprometidas com Deus, manso, calma. Pessoas erram, todos nós erramos, respeite o outro. Qual é o grau de respeito que a gente tem? Sempre. Mas o grau de tratamento vai depender do grau de endurecimento. É assim que a gente faz com os filhos. É assim que a gente deve fazer no meio da igreja. É preciso prestar atenção e exercer misericórdia com cautela. Perseverança e auxílio obrigatoriamente exigem cautela e cuidado. Minha palavra a cada um de vocês, nós devemos ser compassivos, mas não tolos. Nós devemos ser misericordiosos, mas não ingênuos. A gente deve exercer compaixão em temor, detestando até aquilo que é contaminado pela roupa. Não é nem para tocar. Porque a gente edifica a igreja através da recordação, através da oração e através da persuasão. Persuadindo pessoas que são confusas, pessoas que são convencidas e pessoas que são comprometidas com ele. Mas ele termina, graças a Deus, no verso 24. Eu queria pedir para o Jonas e vier aqui à frente para cantar aquela última música que vocês cantaram. E aí, finalmente, eu entendi isso. Porque se eu terminasse aqui era meio deprimente, né? Um negócio tipo assim, nossa, velho, o trem tá brabo, né? Trabalhar na igreja só com gente que dá trabalho cada vez pior. Mas aí nós temos a garantia de como é a última música, tá? Não é a última música que nós cantamos com a igreja. É a música que o Jonas cantou aqui. E isso, tá? A gente vai só ouvir. Então, o verso 24, aí eu entendi, porque a gente vai trabalhar nesse grau de convicção com erro, e existe um perigo de nós nos envolvermos.
Então, por que a gente deve ter compaixão com cautela, mas com confiança? Porque o verso 24 diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. A gente pode se envolver com essas pessoas, não de maneira ingênua. A gente deve ser compassivo, não de maneira tola, com cautela, entendendo que existem graus de erro. Há pessoas que estão confusas, há pessoas que estão mais convictas e há outras que estão comprometidas. E a gente vai ter que agir de maneira diferente isso no meio do povo de Deus. E durante este processo, nós podemos trabalhar com confiança e cautela, porque Deus é quem guarda o nosso coração. Porque se nós fôssemos sozinhos um trabalho como esse, até no primeiro passo, que são as pessoas confusas, em vez de nós trazermos convicção, nós ficaríamos confusas junto com elas. Então, por que eu posso ter certeza de trabalhar com essas pessoas? Porque eu vou para cima, não é porque eu sou bom, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos os tais, é porque Deus vai junto com a gente. O mesmo Deus que ia na frente do povo de Israel numa coluna de nuvem, quando anoitecia ele iluminava numa coluna de fogo. E Jesus Cristo diz, eu sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele manda o Espírito de Deus como um penhor, como uma garantia. Não precisava, mas uma garantia da parte de cada um de nós, que o bem empenhorado ele vai voltar para resgatar, porque o Espírito de Deus mora dentro de nós. Então por que é que a gente pode ter convicção, certeza, alegria e trabalharmos, ainda que com cautela, mas com confiança, para convencer pessoas confusas, pessoas convictas e pessoas comprometidas. Porque é o Espírito de Deus que vai junto conosco, como ele sempre foi no meio do povo de Israel, como Jesus Cristo disse que estaria conosco, nos guardando. É Ele quem nos guarda, irmãos. Nós trabalhamos, não é porque somos nós, é porque o Espírito de Deus nos guarda. E graças a Deus, as pessoas leem esse texto sozinha. Ou sozinho, isolado. Mas esse texto vem para trazer convicção à igreja, a quem Judas está dizendo que vive no momento de apostasia. Então como é que se trabalha no momento de apostasia? Com medo? Com convicção. Com incerteza? Com certeza. Por quê? Porque Deus, através do seu Espírito, vem lá no fundo do coração e não diz só Samuel, Samuel. Não fala só Saulo, Saulo. Ele agora diz Geraldo, Geraldo. E aí, às vezes, você vai e volta e diz, Senhor, até eu estou ficando em dúvida. Me lembro de, como se não bastasse, e se relação é pública, Reverendo Augusto fala de um testemunho quando ele fez doutorado e leu muito de gente liberal. Gente que não acredita na inspiração das Escrituras. Gente que não acredita que a palavra de Deus é palavra de Deus, como Paulo próprio diz, é palavra de Deus, e vocês entenderam o que de fato ela é. Gente que imagina que Adão e Eva não são históricos. Gente que acha que Jesus Cristo nem sequer existiu, é só uma ideia. Diz, ele mesmo fala, e quando ele quase estava terminando, nem orar não conseguia. Nem falar não conseguia. Tal era o grau de persuasão que ele deveria falar em relação aos outros, mas os outros estavam influenciando. Mas o Espírito de Deus, que é capaz de nos guardar de tropeços, e nos apresentar imaculado diante do nosso Deus, a quem é bendito toda a glória e toda a honra eternamente. Amém. Ele guardou o reverendo Augusto e vai guardar todos aqueles que são verdadeiramente seus filhos e que se envolvem no meio da igreja para ajudar os graus diferentes que exigem de afastamento. E quando estas dúvidas baterem no nosso coração, o Espírito de Deus, que sabe que nós não sabemos orar como convém, que sabe que ainda somos débeis, Jesus Cristo, que a despeito de ter sido morto, ressurreto e sido assunto aos céus, diz o texto de Hebreus que ele continua orando constantemente todos os dias pela vida da igreja, e ele mesmo diz em relação a Lázaro, Pai, eu estou dizendo essas coisas de maneira pública, mas eu sei que o Senhor me ouve, eu só estou falando isso para que os outros entendam que ele me ouve. Então Jesus Cristo tem acesso direto ao Pai, o Espírito de Deus tem acesso direto ao Pai, eles se conversam entre eles sobre os graus de nossa dificuldade, e ainda que andemos segurando no estribo do cavalo, olhando para ele, para ver o que o nosso Senhor vai dizer, a gente pode dizer, Senhor, eu estou em dúvida, e o Espírito de Deus vai colocar certeza. Senhor, eu estou na escuridão, e Ele vai colocar luz. Senhor, eu estou me perdendo, e Ele vai nos achar. Senhor, eu estou me afastando, e Ele vai nos aproximar. Aquilo que nós precisamos para exercermos o nosso papel de convencimento daqueles que estão no nosso meio, Deus vai fazer através do Espírito dele, que é capaz de nos guardar de todo tropeço. É por isso que eu me envolvo com essas questões de peito aberto. Não é porque eu sou macho, é porque eu sei quem eu sou.
Eu também sei quem Deus é. E eu sei que Ele está junto comigo. E Ele sei que Ele está junto conosco. E Ele está no meio da igreja. E eu termino dizendo que Jesus Cristo fala que Ele segurava na mão, dizendo um recado àqueles que eram os anjos da igreja. Eu tenho as 7 estrelas na mão. Jesus tem a sua igreja na mão dele. Se envolva, irmãos. O meu apelo, se envolva. O trabalho de aconselhamento não se faz sozinho. Há muitas pessoas em graus diferentes de confusão. Se envolva. Nós precisamos do envolvimento mútuo da igreja. Esse trabalho se faz de todo mundo para todo mundo. De todos nós para com todos nós. Ah, mas eu não sei todas as coisas. Vai com o que você sabe. Deus vai lhe dando certeza. Você vai aprendendo. Você vai amadurecendo. Deus vai dando graça para você. Se envolva. Larga a mão. Deus não nos deu espírito de covardia, diz Paulo a Timóteo. Enfrenta de peito aberto, porque o Espírito de Deus vai junto com você. Vai com aquilo que você sabe. Deus olha para a vida de Moisés. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de pau. Pois vai com esse pedaço de pau. O que mais você tem? Não tenho nada. Então põe tua mão para dentro. Tira tua mão. Eu estou no meio de você. Põe tua mão de novo e tira de novo. Para você aprender que quem vai fazer não é você, sou eu. Diz a Bíblia que Deus levou Moisés ainda no vigor dos dias. Moisés que teve uma educação mais cara da história. 80 anos estudando. Um homem singular. Todos os textos do Antigo Testamento citam Moisés. A despeito disso, Deus tira Moisés no vigor dos dias e diz a vida de Josué. Do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Vai de peito aberto na vida da igreja. É isso que Deus espera de nós. A despeito das nossas fragilidades, incertezas ou dubiedades. Vai com aquilo que você tem. Porque o Espírito de Deus vai junto com você. O que é que eu espero da igreja? Envolvimento de todos para com todos. E aqueles que são comprometidos com erro, nós também somos comprometidos com acerto. A minha conversa é bem diferente com pessoas assim. Então é bom que não haja, vai ter, mas se tiver, diz Paulo, né? Depois da minha partida, se manifestarão entre vocês. Por que aquelas pessoas não se manifestaram quando Paulo estava no meio deles? Porque sabia que se eles falassem, Paulo iria retribuir. Sabia que se eles perguntassem, Paulo ia responder. Sabia que se levantasse dúvida, Paulo ia mostrar certeza. E aí o que eles esperaram? Paulo sair. E Paulo adverte. Eu vou sair. E tem gente aí no meio que vai se aproveitar disso. Que Deus espera da igreja do Cruzeiro? Envolvimento de todos para com todos. Deus espera da vida da igreja a certeza que nós não temos espírito de covardia, mas de coragem. Vá com aquilo que você tem. Porque se Deus for conosco, eu termino como Moisés disse. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar. Mas se Deus estiver conosco, eu vou para qualquer lugar. Vamos ouvir? Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem dos nossos corações. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. E para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor.
sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vou morar nos céus. Quem sabe canta. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar nos céus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, 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 eu vou subir. Eu vou ler do verso 17 em diante. Quando eu terminar, qualquer um dos irmãos crentes em Jesus Cristo, membros ou não, pode vir aqui à frente e orar por nós, pedindo que Deus nos dê graça nesse envolvimento, o qual Deus chama a igreja para se envolver com a igreja. Diz o verso 17 assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, pessoas que promovem divisões sensuais, não têm o Espírito. Vocês, entretanto, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus e esperem a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos, ou salvai-os, ou persuadis alguns que estão na dúvida, salvando-os e arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, entretanto, sede também compassivos, mas em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com alegria imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Como é que a gente edifica a igreja em tempos de apostasia? Com recordação, com oração, com persuasão e com compaixão, com cautela, mas com confiança. Trabalhando com confusos, convencidos, comprometidos com o erro, mas também com comprometidos com acerto. Vamos ficar de pé? Vamos orar
E qualquer um dos irmãos pode vir à frente e orar por nós, por tudo aquilo que Judas nos desafia a fazer. E depois eu impetro a bênção aos irmãos. Oremos. Amém. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Amém. O Senhor permeia o nosso espírito, faz aquilo que nós não deveríamos fazer. É verdade, Deus. Enxergar nossas fraquezas, É verdade. compadecer de nós, de um modo que ninguém se compadeça. É verdade, Deus. Graças a Deus, o Senhor fez por nós aquilo que ninguém deveria fazer. Amém. Se entregou numa cruz para pagar a pena e a misericórdia. Amém. Pena e a nós da É verdade, Deus. livrou, deu livramento de uma condenação eterna que estava diante de nós. É verdade, Deus. Nos livrou da ira de Deus. Amém. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a andar segundo a tua vontade, Amém. segundo o teu É querer, verdade, Deus. a andar em retidão, Amém. a andar conforme a tua justiça, Amém. em integridade, caminhando rumo ao alto, que é Jesus Cristo, Amém, nosso Jesus. amado, olhando para os céus, não nos apegando demasiadamente às coisas que nós podemos ver, É verdade, mas olhando Deus. para aquilo que não podemos ver, Amém. com os olhos da fé. Sonhar mais com o céu, Amém, Jesus. vivemos intensamente nessa terra que muitas vezes nos esquecemos que existe um mundo espiritual Amém. tão real É quanto verdade, esse mundo material. É verdade. Ó Senhor, ajude-nos a ter sensibilidade para com aqueles que estão em dúvidas, É verdade, Deus. caminhando por vezes por caminhos tortuosos, mas com dúvidas sinceras. Misericórdia, Mas Deus. nós te pedimos, ó Deus, que tenhamos também energia, sermos mais contundentes utilizando da tua palavra com aqueles que são concorrentes que estão no dia. É verdade, Deus. Que ajude-nos também a não nos contaminar com Amém. os erros que estão errados. Amém, Pelo Deus. contrário, a sermos influenciadores da verdade. Amém, Jesus. Nos fortaleça. Aumente a nossa fé. Amém. Em tempos de dificuldade, em tempos de tanto desafio, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, que o mesmo Espírito que habita em Jesus, que o fortaleceu no momento da angústia, que o fortaleceu no momento das tentações, É verdade, Deus. o Espírito Santo nos fortaleça. Amém, Deus. Amém. Que tenhamos, ó Deus, mais prazer em ler a tua palavra, É verdade. e mais prazer em nos alimentarmos de Ti. Prazer na oração, resgate em nós, ó Deus, o prazer das disciplinas espirituais. É verdade. Deus, quantos estão se perdendo, ó Deus, porque não se apegam a Ti? Misericórdia. Quantos estão se perdendo, ó Deus, porque estão andando em caminhos distantes do Teu querer? Tem misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós, compadece de nós, ó Deus. Porque, Pai, se não olharmos para Ti, se não olharmos, ó Deus, para o nosso Senhor, verdade. se não fixarmos os nossos olhos para o Teu trono de graça, estaremos vulneráveis e também corremos o risco de andarmos distantes do Senhor. É verdade, Deus. Ó Pai amado, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Deus, nós te pedimos. Eu oro por cada irmão que está aqui. Amém, Eu oro Jesus. por cada irmão que está nos assistindo. Amém, Deus. Nos fortaleça, ó Pai amado. Em nome de É Jesus. verdade, Deus. Dá-nos, ó Pai, vigor.
Renova as nossas forças, Amém. ó Deus, para que continuemos, ó Deus, caminhar pelo caminho da fé, É verdade. para que continuemos, ó Deus, a caminhar rumo ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, Deus. Renova as forças, ó Deus, do nosso querido pastor João Geraldo Jesus. e da Amém. sua família. Amém, Deus. Obrigado, Deus, porque ele tem nos ensinado. Amém, E essa palavra Deus. tem calado fundo aos nossos corações. Amém, Deus. Que possamos, ó Deus, tanto no aspecto de quantidade, mas de qualidade, ó Deus, manter essa palavra nos Amém, nossos Jesus. corações. Amém. Manter aquecido, ó Deus, este ensinamento. Para que nos momentos difíceis o Teu Santo Espírito venha nos lembrar Amém, Jesus. que Tu és Deus soberano. É verdade. Que Tu és Deus todo-poderoso. Que Tu és Deus, ó Deus, que está conosco nas horas Jesus. difíceis. Amém. Tu és Deus dos vales, Deus dos montes. É verdade. No deserto o Senhor está conosco. Amém. Na bonança também, que possamos aprender, ó Deus, que o Senhor está conosco em todas as situações. Amém, Deus. Ó Pai amado, despeça-nos em paz. É verdade. Obrigado, Deus. Obrigado, porque se estamos aqui cultuando ao Senhor, é porque a Tua graça tem nos É sustentado. verdade, Deus. Dê-nos uma semana vigorosa, Amém. uma semana, ó Deus, abençoada. Livre-nos de todo mal. Amém, Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.